Voltamos com o terceiro e último bloco desse programa, o programa Escola Bíblica, que está falando sobre o profeta Eliseu e 3 grandes milagres que aconteceram ali através daquele grande servo de Deus. Nesse terceiro bloco, nós vamos falar sobre o milagre em que havia ali a morte na panela. Pastor Elias, eu quero que o senhor nos fale um pouquinho, porque o profeta Eliseu se deparou com uma situação muito inusitada ali, no momento que os profetas estavam com fome, os filhos dos profetas, os seus companheiros. Ele se depara com uma situação muito inusitada e Deus usa ele ali para realizar um grande milagre, né? Eu quero que o senhor nos fale um pouquinho sobre esse milagre e uma lição que nós podemos trazer desse milagre. Muito bem, pastor Marco. Vale evidenciar aqui novamente sobre a escola de profetas, que nós já vimos um pouquinho na lição passada, que a escola de profetas ela era uma instituição organizada, tinha os filhos dos profetas, que eram os alunos que estavam integrados à escola, e tinha também o profeta dirigente, que era chamado de meu pai, ou pai, né? No caso era Elias, e depois tornou Eliseu. E dentre os milagres que Eliseu operou na direção de Deus, alguns estavam relacionados aos filhos dos profetas ou à escola de profeta. Nós vemos a multiplicação dos pães lá, né, que eram apenas 20 pães para alimentar 100 homens, e multiplicou, todo mundo comeu, e as mulheres e todo mundo, e sobrou ainda. Depois nós vemos essa restauração aí da comida, porque havia morte na panela, e nós vemos também o outro milagre, que é o machado que flutuou, né? Um dos filhos do profeta deixou o machado cair na água. Mas esse milagre que foi evidenciado pela restauração do alimento deles, que foi a retirada da morte na panela, é algo muito interessante nós pararmos para pensar. E a igreja na qual nós estamos, que é o corpo de Cristo, nós vemos que ela é composta de vários membros e cada membro exerce atividades diferentes, né, de acordo com 1 Coríntios, capítulo de número 12. E interessante que há muitas pessoas, pastor Marcos, que querem fazer aquilo para o qual elas não foram chamadas. Querem exercer e desenvolver atividades para as quais elas não estão habilitadas, não estão capacitadas, e aí querem fazer aquilo. Isso se torna um perigo, e pode ser que essas pessoas elas preparem uma comida, e comida mortífera, comida acompanhada de veneno ou constituída de veneno. E nós vemos que na atualidade hoje, hoje, isso pode ser tratado como uma espécie desse processo de ensino-aprendizagem, né? As pessoas querendo ensinar, ou às vezes se propondo a ensinar aquilo que não devem, aquilo que não é correto, aquilo que não convém da parte de Deus, e acaba que isso sendo, sim, um elemento mortífero, porque pessoas que não foram chamadas para isso. E é claro que muitas das vezes a pessoa tem uma boa e excelente motivação, mas pelo fato da ignorância, pelo fato do despreparo, pelo fato de não estar capacitado a fazer ou a desenvolver aquilo, acaba que sendo uma situação de perigo para outros e para si mesmo, né? Nós vemos que, claro, ali tinha a falta de conhecimento do tipo de alimento, do tipo de plantas e tudo. Acabou que daqueles filhos dos profetas pegou o pepino silvestre e colocou ali, né? Colocou na panela, e talvez também pela situação, talvez foi coagido em função da profunda necessidade, que estava havendo fome ali no momento, uma profunda fome, e ele talvez foi levado pelo desespero, por querer. E aí é que nós, na condição de líderes principalmente, porque isso cabe a nós também para pensarmos na condição de líder, diante das situações difíceis,
nós não sermos atropelados pelo desespero interior e tomarmos decisões que, na verdade, são verdadeira morte na panela para os liderados, para aqueles que estão sob os nossos cuidados. Então, nós devemos ter cautela no proceder, no agir, no decidir. Uma decisão errada pode ser uma morte na panela, né? Tomado pelo desespero, pela alteração das emoções, em virtude das circunstâncias negativas que, porventura, estejamos passando, nós somos, sim, às vezes, interiormente, coagidos a tomar decisões e decisões erradas. Aí é um perigo onde a gente deve ter cautela para não colocar a morte na panela. Sem dúvida. Evangelista Wallace, nos fale um pouquinho sobre esse momento, esse episódio da morte na panela. Esse momento também é uma mensagem muito ministrada, né, muito pregada por todos. E nós confabulávamos aqui em off e nós chegamos à conclusão de que aquela fome era muito intensa. Nós cremos que aqueles filhos dos profetas, eles conheciam, aqueles alunos, eles conheciam aquela vegetação selvagem daquela época, né? Mas que a sua fome era tão intensa, por estado de necessidade, por um estado de sobrevivência, eles permeiam, eles tentam, eles têm a ideia, eles idealizam em cozinhá-la para se alimentarem. Mas, no entanto, o homem de Deus é alertado por um dos filhos, e que alerta que há morte na panela. E ele vem e diz, não, mas eu tenho um antídoto, o antídoto é Deus. E utiliza uma simbologia com a farinha. Nós sabemos que quem tirou a morte da panela, verdadeiramente não foi a farinha colocada ali pelo profeta, mas sim o agir de Deus, o mover de Deus, para que pudesse alimentar aqueles homens ali. Mas, pastor Marcos, é interessante nós sabermos também que essa escola dos profetas, enquanto instituição, eles estavam ali de forma formalizada, né, constatada ali, para que aquelas pessoas que estivessem ali aprendessem a combater. Combater o quê? A apologia, né, a idolatria. Tudo isso é importante nós sabermos. E aí nós visualizamos, nós entendemos aqui como é que essa morte é tirada da panela, e o pastor Elias já começou a falar aqui agora há pouco, que muitas das decisões precipitadas em um momento de necessidade, elas vão nos ser cobradas para o resto da vida. Aquela decisão precipitada ali de fome, claro, um estado de necessidade, um estado de sobrevivência, mas um estado de fome, ela poderia levar à morte de não somente um, mas de todos aqueles que estavam ali naquela escola. Então, nós tiramos uma lição prática disso. É que nós devemos ter, ainda que nos momentos mais dolorosos, nós temos que manter a cautela e a firmeza no Deus que nós cremos, nós acreditamos. Paulo ele vem dizer em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Mas por que nós trazemos esse versículo aqui agora? Porque tem totalmente a ver com o que nós estamos vendo agora, o tema morte na panela. E nós tratamos aqui. O que seria isso? Para efeito de interpretação, de contextualização. Como é que nós poderíamos adequar a nossa vida atual? Nós poderíamos dizer, pastor Marcos, que tem a ver com a aceitação do Senhor Jesus, mas não tem a conversão verdadeira. Eu aceito o Senhor, mas não me converto. Ali está a morte na panela. Eu tenho a justificação do Senhor Jesus, mas eu não tenho o quê? O meu renovo, a minha renovação espiritual. Eu não procuro me renovar diariamente. E essa renovação para o Senhor Jesus, ela é diária. E isso aí, nós estamos tratando diretamente da morte na panela. Nós temos a justificação, mas não buscamos a santificação. E isso é a morte na panela para os dias de hoje. Isso é nós nos desvirtuarmos da verdadeira religião que nós tratamos aqui anteriormente. Então, de muitos ensinamentos nós podemos tirar aqui nesta noite, dessa lição, especificamente desse texto, desse contexto histórico, mas que fique para todos nós essa mensagem de renovação, de santificação, de cautela, de verdadeira conversão. Aí sim, nós podemos visualizar aí um parâmetro, um futuro melhor, um futuro em vida, e de não pagarmos, né, o preço do pecado com a própria morte. Amém, verdade. Muito interessante essa abordagem do evangelista Wallace.
Eu tiro também uma lição interessante aqui desse episódio. Eu até coloquei uma pergunta aqui na minha revista, que foi a seguinte: o que tem adoecido os profetas, os homens e mulheres de Deus hoje? O que tem adoecido, né? Que veneno é esse que tem adoecido muita gente, pastor Elias? Essa é uma preocupação que a gente precisa ter, né? Porque a Bíblia diz aqui no texto, segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo de número 40, diz assim: assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, que nós estamos nos alimentando, né? Do que nós nos alimentamos? Nós somos aquilo que nós comemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, né? E aquilo que nós falamos. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que nós nos alimentamos. Hoje, com a informação fácil, os ensinos estão por aí também. Paulo alertou sobre isso, né? Que nos últimos tempos as pessoas rejeitariam a sã doutrina, cercar-se-iam de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como tendo comichões nos ouvidos. Então, tudo isso ele nos alertou para a necessidade de não ouvirmos a qualquer um e não, portanto, comermos de qualquer alimento. Eu acho que é o grande risco hoje das pessoas. Muita gente está se perdendo, evangelista Wally, como o senhor falou, porque estão se alimentando de qualquer coisa. E vem um alimento adulterado, vem um alimento que é uma palavra pela metade, um evangelho pela metade, um evangelho adulterado, falsificado, aquele outro evangelho que Paulo disse. Nós temos que ter cuidado, porque isso está matando muita gente. O evangelho aí da prosperidade, teologia da prosperidade, tantos outros, do triunfalismo, só eu, e eu não faço nada pelo próximo. Como é que eu me preocupo com outra pessoa? O que eu estou fazendo pelo meu irmão? Gente que entra na igreja só pensando em si. Por quê? Porque já vem ouvindo isso há muito tempo, vem se alimentando de veneno, não é, pastor Elias? Com certeza, pastor Marco. E você percebe aqui que nessa situação aqui, havia quem tirasse a morte da panela, né? O profeta Eliseu. Ele estava qualificado moralmente, espiritualmente, né? Ele estava linkado com Deus, ele estava preparado mesmo para, digamos que, resolver esse problema. E nos lugares ou nas situações que não tem um Eliseu, que não tem uma pessoa capacitada, preparada, nem moralmente, nem espiritualmente, para retirar a morte da panela. E nem percepção, porque há muitos lugares que a morte chega, ela opera e executa, sem que haja alguém que perceba por antecipação. Perceberam que a morte estava na panela. E se não percebem? E se não há um Eliseu ali a quem eles pudessem recorrer? Então, há muitas situações hoje, é por isso que, e principalmente na área do ensino, há essa necessidade, há a necessidade de precaução, de zelo, de até assim ser mais criterioso. Por que que nós não devemos colocar qualquer pessoa nos nossos púlpitos ou nos púlpitos das igrejas às quais nós lideramos? É justamente por isso que, no instante, a pessoa é capaz de desfazer o que você construiu ao longo de todo um tempo. Então, isso é preocupante. Inclusive, pastor Elias, só pegando o seu gancho aqui, inclusive na própria sala de aula da escola dominical. Não pode colocar qualquer professor lá, porque se ele tiver uma linha ideológica contrária às escrituras, ele vai lançar veneno nos corações dos seus alunos. Você que é coordenador, você que é pastor, que está nos ouvindo. Não é, evangelista Wallace? Pastor Marcos, o senhor falou agora há pouco sobre do que nós nos alimentarmos. Do que nós temos que nos alimentar? Essa lição hoje ela traz para a gente essa reflexão e não há como não lembrar disso. Está escrito no Evangelho de João 6, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João 6,35, que diz: então o Senhor Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Isso aqui já basta para todos nós. Nós estamos falando aqui do pão da vida, do verbo vivo, do verdadeiro pão, né? E nós nos alimentamos em nossas igrejas, nossas congregações, que é a palavra de Deus. Essa palavra que está escrito aqui. O que não for daqui é vento de doutrina que Paulo condena veementemente em suas cartas. Então, nós estamos tratando aqui de algo sério e de algo que nós precisamos tratar e de levar para as nossas congregações, de levar para as nossas salas de aula, nas nossas escolas bíblicas. Por quê?
porque é uma exortação. Esse texto, se nós fazemos a verdadeira extração, ou se nós passarmos desapercebidos pelo texto historicista da Bíblia aqui, nós passaremos apenas por uma história a mais de um milagre, né, despretensioso, inclusive. Mas aqui nós estamos trazendo uma lição prática para o nosso dia a dia do que é que nós realmente devemos nos alimentar. E é fundamental que nós nos alimentemos da única e exclusiva palavra de Deus. Pastor, podemos dizer então para os nossos irmãos que nos assistem aí o conselho: não coma de qualquer panela, né? Com certeza, nós devemos ser bem criterioso da panela da qual nós iremos comer e da fonte da qual nós iremos beber, né? É por isso que o escritor aos Hebreus estava alertando quando se fala dessa questão de comer, quando se fala dessa questão de beber, e a conceber, se fala de conceber isso ou aquilo, que nesse meio, muitas das vezes, apesar do tempo passar, as pessoas elas não crescem espiritualmente, elas não crescem biblicamente em termos de conhecimento, elas ainda são, digamos que, crianças. E criança, ela não tem essa capacidade de percepção, de seleção, de selecionar o que convém e o que não convém, o que é bom e o que não é bom, o que é mortífero e o que não é mortífero. Nós vemos que há casos de crianças que ingeriram soda cáustica, por exemplo, sem saber, outros tipos de veneno, outras coisas. Então, isso se dá a nós pensarmos que é necessário que nós cresçamos e saiamos do nanismo espiritual, digamos assim, do analfabetismo bíblico, né, da compreensão das coisas espirituais. E é por isso que o escritor aos Hebreus diz que vocês já deveriam ser mestres e vocês ainda são criança. Então, isso pode acontecer, sim, com crianças espirituais. É por isso que aqueles alunos, eles estavam onde? Na escola. E na escola de profetas para aprender. Claro que não propriamente a escola é um fator absolutamente decisivo, mas o comportamento do aluno, né, com relação àquilo que esteja aprendendo. Nós temos uma outra lição, pastor Elias, disso aí. O senhor falou agora há pouco, saindo do nanismo, né, da pequenez, saindo da zona de conforto, da estagnação, da meninice espiritual. E é interessante, porque quando nós analisamos também todos esses milagres que nós estudamos hoje na nossa lição, nós percebemos que nos 3 casos, as pessoas beneficiadas elas estavam em constante movimento, em constante atividade. Então, nesse aspecto, eu penso que nós devemos estar numa lição prática, envolvidos com os trabalhos da obra de Deus, seja na escola bíblica, seja no culto de ensino, seja no culto de quarta-feira, mas que nós tenhamos essa vontade, essa predisposição para estarmos nos movimentando em um só corpo para que a obra de Deus ocorra. Porque que nós tiramos de aprendizado disso aqui hoje é que nenhum dos 3 casos eles estavam estagnados, eles estavam parados e o profeta chegou, eles estavam encostados, eles estavam sem força de vontade para lutar. Pelo contrário, em todos os casos eles estavam prontos, aptos, eles estavam sedentos para receber, né, e em movimento com a obra do Senhor. E isso aqui nos edifica muito, porque nós percebemos isso no nosso dia a dia prático. Os milagres acontecendo com aqueles que realmente estão no verdadeiro movimento da obra de Deus. Glória a Deus, que bênção. Me lembrei de um texto aqui, pastor Elias, evangelista Wallace, de um Provérbios, tentei, procurei ele aqui, não encontrei, mas ele fala exatamente assim, que a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas para a faminta todo amargo é doce, né? Aquele filho do profeta, aquele aluno da escola de profeta, ele soube identificar que havia morte naquela panela, né? Mas nem todo mundo consegue identificar, né, que há morte. Então nós precisamos estar próximo dos homens de Deus, perto dos Eliseus, dos Elias, né? A orientação do seu pastor, não saia por aí, não fique longe, você que é pregador, você que é ministrante, sabe? Você que é obreiro, não fique longe da sua congregação, não deixe de frequentar a sua escola dominical, não deixe de estar perto do seu orientador,
porque uma hora você vai se deparar, se você não tiver perto do homem de Deus, você pode cair no vacilo, né? Pode realmente correr esse risco. Meus amados, nosso tempo já está esgotando, o nosso Tiago ali já nos deu um alerta. Pastor Elias, de fato, a lição é muito preciosa, de ordem prática, mas também traz ensinamentos maravilhosos de fé e obediência. E o nosso comentarista aqui na conclusão, ele fala o seguinte: nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isto significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. O que tu tem na sua casa, né? Ali aquele homem que estava preparando aquela comida, a farinha que havia, enfim, Deus ele age sempre em parceria conosco também, né? É muito importante a gente crer nisso. Para Moisés, o Senhor disse então que ele dissesse ao povo que marchasse, ele tocou nas águas, não foi assim, pastor Elias? Com certeza. Até um escritor que escreveu um livro, pastor, ele colocou o título do livro dele assim, diz que Deus não age, Deus reage. Então, Deus mais reage do que age. Não que Deus não possa agir, mas Ele mais reage do que reage. Nós podemos pensar, o que seria da mulher do fluxo de sangue se ela ficasse lá na mesmice, lá parada, e não, eu não vou, e a multidão é grande. Não, ela teve uma atitude e ela recebeu um milagre que jamais receberia se ela não tivesse a atitude. Imagine o que seria da casa de Zaqueu se Zaqueu não tivesse aquela predisposição de ir, subir na árvore e tomar, enfim, vários outros milagres. Você vê que há uma atitude inicial, e Deus quer ver essa atitude, Deus quer ver essa iniciativa da parte do ser humano, da parte natural, para completar com o sobrenatural. Então, Deus faz o sobrenatural a partir da nossa iniciativa com o natural, né? Parece que é o livro de Atos, né, que fala cooperando com eles o Senhor, né? Então Deus coopera conosco também em nossas atividades. Então que nesse final de semana você, professor, aluno, seja um instrumento de Deus para que Deus realize milagres. O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus realiza milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o Deus de Eliseu, é o Deus de Elias, é o nosso Deus, é o seu Deus. O que você está precisando, se você clamar, se você pedir com fé, Deus fará maravilhas na sua vida. Nosso programa de hoje está chegando ao final. A próxima lição será de número 8, falando sobre Naamã é curado da lepra. Um milagre maravilhoso, com muitas lições que vamos tirar dele. Mas hoje queremos agradecer a Deus pela sua audiência, que Deus continue abençoando todo o trabalho e a obra das suas mãos, abençoe a sua casa e a sua família, no nome poderoso de Jesus. Nós vamos orar, terminando esse programa, né, pastor Elias? Pedir ao Senhor que nos dirija em oração, agradecendo a vocês, nossos queridos colegas, pelos comentários sempre maravilhosos, sempre ungidos e inspirados pelo Senhor, que tem abençoado a todos os nossos irmãos e a nós que estamos aqui também, né, evangelista Wallach? Sim, nós temos aqui o nosso Elias, né? O Xará, nós temos aqui, como o pastor Marcos falou, nós temos que estar bem acompanhados, nós estamos aqui com o nosso professor Elias. Graças a Deus. Vamos já orar, pastor Marcos? Mas só como nós estamos na escola bíblica, e pode ser que algum professor, algum aluno, alguém queira saber aquela referência sobre o versículo, o texto que o senhor citou, sobre a alma farta e a alma faminta, né? Uma que pisa favos de mel, que é a que está farta, é Provérbios 27, versículo de número 7. Então, está aí para os irmãos, aquilo que o pastor Marcos citou. Vamos orar agradecendo a Deus. Bendito Pai, poderoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua verdade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, por mais uma vez estarmos aqui estudando a tua palavra, Deus, sim, compartilhando, Senhor Deus, das verdades eternas. Em o nome de Jesus, ó Pai, continua abençoando os teus filhos,
pastor Marcos, sua família, ó Deus, evangelista Alec, sua família, abençoa nosso pastor presidente, toda a sua família. Senhor, vem ser conosco continuamente. Faz deste programa, Senhor Deus, um instrumento, ó Deus, de bênção e de crescimento espiritual para todos quanto assim o considerarem, ó Deus eterno. Vem continuar conosco em tudo, para a glória e para a honra do Teu nome é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Até o próximo programa, se Deus nos permitir.